Olá pessoal, sou a doutora Luciana, médica psiquiatra e psicoterapeuta. Hoje eu vou trazer para vocês uma técnica rápida para lidar com a ansiedade. Então eu tive a ideia de trazer essa técnica porque muitas pessoas estão indo ao pronto-socorro com crise de ansiedade. E não é à toa, que essas pessoas procurem o pronto-socorro, porque a gente sabe que uma crise de ansiedade pode ser realmente muito intensa, muito desconfortável, Em último grau, ela pode ser uma crise de pânico, que nada mais é do que uma crise de ansiedade muito forte. Então, eu sei o quanto é difícil, manejar a ansiedade nesses casos. Então, as pessoas acabam buscando pronto-socorro. Só que nessa situação que a gente está agora, é perigoso, por conta do coronavírus. Então, eu vou ensinar essa técnica para vocês, que vocês podem fazer em casa, e é bastante efetiva, tá? Então, assim, qual que é a ideia? Falando rapidamente sobre ansiedade. A ansiedade, a gente pode dividir assim em duas partes, Então, tem uma parte da ansiedade que a gente vivencia na nossa cognição, que aí são os pensamentos, a preocupação. É muito comum a gente ter antecipações muito negativas, interpretações catastróficas. Então, essa parte da ansiedade a gente vivencia na mente. E tem uma outra parte que a gente vivencia no nosso corpo, que aí são os sintomas físicos de ansiedade. Os mais comuns são taquicardia, dor no peito, algum desconforto abdominal, tremor, sudorese. Então, é comum a ansiedade ser uma combinação aí, desses fatores. E a ideia dessa técnica é a gente trazer realmente para o corpo, tá? A nossa experiência da ansiedade. Porque muitas vezes o que amplifica a nossa sensação de ansiedade e aumenta o nosso sofrimento é a cognição, tá? Porque, por exemplo, eu sinto uma taquicardia e aí eu já interpreto aquilo, será que isso é algo grave? Será que eu tô com algum problema no coração? Mas eu vou no pronto-socorro, e aí, e se eu for no pronto-socorro? E será que eu vou pegar coronavírus? Então, assim, vai tomando uma proporção tão grande que quando a gente vê, a gente tá vivenciando uma experiência catastrófica que não tá acontecendo, que só tá acontecendo na nossa mente. Então, a ideia é trazer para o corpo. Então, vamos lá. A técnica tem 3 passos, tá? O primeiro passo é fechar os olhos. Então, isso, simplesmente fechar os olhos. Por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente diminui essa parte, da nossa cognição, do nosso pensamento mais conceitual, E a gente traz mais essa parte subjetiva, acolhedora. Tá? Vocês já perceberam, que assim, quando a gente abraça alguém, a gente fecha os olhos, Então, tá muito ansioso, tá fazendo 1000 cenários, antecipando as coisas, para e fecha os olhos. Então, primeiro passo, fechar os olhos. Segundo passo, investiga no seu corpo onde que você está sentindo desconforto da ansiedade. É no peito, é na região abdominal, como que você sente? Você consegue delimitar? É quente? É frio? Traz para o corpo. O corpo, ele ancora a gente na experiência, A nossa cabeça, ela leva longe. A ideia é trazer para o corpo. Tudo bem. Aí conseguiu, então, viu onde é que você sente a experiência no corpo. Aí você vai, então, para o terceiro passo, que é identificar o ponto mais desconfortável. Então, o ponto onde você está sentindo aí mais desconforto, e traz a atenção da sua respiração para esse ponto. E aí faz algumas respirações bem profundas nesse ponto de desconforto. É isso. Então, 3 passos, tá?
E aí, lembrando que assim, a ideia não é acabar com a ansiedade com essa técnica, tá? A ideia é que você vivencie a ansiedade de acordo com a experiência direta realmente dela no nosso corpo, tá? Não de acordo com a nossa cognição que leva a gente longe. Então, quando a gente faz isso, vivencia a ansiedade, dá espaço para ela se apresentar no nosso corpo, a ideia é que você sinta assim que a coisa meio que espalha, dá um espaço e talvez você sinta que vai diminuir e vai ficar menos intenso, tá? Porque a gente tira aquela camada da cognição que aumenta muito o sofrimento. Então, o que é importante? Quando você fizer a técnica, você, assim, não é para fazer a técnica com a ideia de que, quero me livrar, não quero sentir isso, tá? Porque o lutar contra traz mais sofrimento. Então, a ideia é deixar que a experiência, né, se apresente da forma como ela é, vivenciar essa ansiedade, dar espaço para ela, tá? Porque as emoções, na verdade, elas são voláteis, tá? Elas vêm e vão, desde que a gente não fique preso aí na nossa cognição. Então, anotem, tá? Esses 3 passos. É simples, não quer dizer que é fácil, mas eu acho que pode ajudar bastante, tá? Pode fazer aí quantas vezes forem necessárias e espero que ajude para que vocês não precisem ir até o pronto-socorro, tá? Nesse período aí tão difícil que a gente tá vivendo. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.